Olá, tem professor aí? Vamos falar hoje sobre estatística, como ensinar a estatística lá no ensino fundamental, nos anos iniciais. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e deixei 2 presentinhos para você aqui na descrição desse vídeo. Uma aula especial sobre alfabetização com método, atividade e jogos e também os 10 melhores jogos para ensinar matemática no ensino fundamental. Bom, vamos lá. Lá na matemática do ensino fundamental, a gente tem diferentes unidades temáticas, números, a álgebra, as grandezas de medidas, a probabilidade e estatística. E quando chega na probabilidade estatística, causa um certo desconforto, um certo medo de como é que isso vai ser ensinado, se isso é mesmo uma matéria que vai fazer diferença, acaba ficando um pouco de lado. É uma daquelas matérias que, como a geometria, como eu disse essa semana aqui, né, no canal, arrastam as crianças para um resultado ruim em provas externas. Por quê? Porque os professores trabalham muito números, muito operações, e aí quando chega lá eles não conhecem esse conteúdo e têm dificuldade em trabalhar com ele. Não porque ele é difícil, mas porque ele não foi visto, porque ele não foi trabalhado. Então, a gente precisa trabalhar todos esses aspectos que são propostos aqui na base. E o que vai trabalhar a estatística? Do primeiro até o quinto ano, basicamente, a gente trabalha 2 movimentos, leitura e produção. Assim como lá na língua portuguesa a gente trabalha leitura e produção de texto, aqui a gente vai trabalhar leitura e produção de gráficos e tabelas. Muitas vezes a própria tabela gera o gráfico ou o próprio gráfico gera a tabela. E como é que isso funciona assim, né? Por que é leitura e produção? Porque a criança tem que ser capaz de observar um gráfico, observar uma tabela e tirar informações daquele gráfico e daquela tabela, né? Entender, interpretar o que está ali. E ele também tem que ser capaz de produzir um gráfico, uma tabela. Para que ele produza, geralmente nós sugerimos que eles façam pesquisas, enquetes, de coisas cotidianas, né? De coisas da vida deles. Então a gente pode começar, por exemplo, lá no primeiro aninho, fazendo um gráfico dos aniversariantes do mês. Então, no mês de janeiro, os aniversariantes vão colar a sua fotinha 3x4 aqui. No mês de fevereiro, né? Até chegar o mês de dezembro. Não é que a gente vai fazer mês a mês, não, faz tudo num dia só. Mas colocando mês a mês, quem é que faz o aniversário? Então, ali a gente numera, né? A gente faz uma linha com os meses, uma coluna com o número, mais ou menos ali do tamanho da fotinha 3x4, e a criança vai colocando, e aí a gente vai ter um gráfico de colunas simples com os aniversariantes do mês. Também podemos fazer pesquisas de preferência, preferência de personagem, preferências de brinquedo, sabor de sorvete, enfim, né? Merenda preferida para trazer para a escola, merenda saudável para trazer para a escola, qual que você prefere, merenda do cardápio da escola, qual que você gosta mais. A gente pode fazer e construir com a criança as tabelas e os gráficos, né, referentes a estes conteúdos. A leitura, eu sugiro que você trabalhe de forma interdisciplinar. Então, como é que você vai trabalhar a leitura de um gráfico? Traga para a criança, né, gráficos que ilustrem ali, né, as quantidades e tal, da sua matéria de história, de geografia, de ciências. Assim vai ser significativo para ela ler aquele gráfico e você vai ter outros apoios nessa interpretação. Mas tá, você está falando muito geral. Como é que isso funciona no decorrer dos anos? Bom, funciona o seguinte, a gente já começa no primeiro ano lendo e produzindo gráficos e tabelas. Mas a gente vai aumentar em número. Então, a gente vai ter ali no máximo 30 elementos, depois 50, depois vai podendo aumentar até não ter mais, né, uma quantidade específica. Nas entradas dos gráficos e das tabelas, então a gente começa com gráficos mais simples e vai para mais complexos, também aumenta a complexidade na forma da tabela, na forma do gráfico. Aumenta o tipo de
gráfico. No início a gente trabalha com gráfico de coluna, aquele que a criança olha ali a alturinha e tal e já vai ter uma noção. E depois você vai começando a trabalhar diferentes tipos de gráficos. Então pode ser o gráfico de área, que a gente chama de pizza, né? Pode ser os pictóricos, pode ser gráfico de linha, igual a gente vê em campanha política, né? Agora com o corona, apesar de eu achar que ficar falando esse assunto toda hora não é legal, mas pode acontecer também. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro fazer isso com suas notas, né? Fazer gráficos com essas coisas. Bom, e uma coisa que vai acontecer lá no 5º ano, tá? Uma habilidade que vai aparecer lá no 5º ano, em matemática, é a produção de texto baseada na leitura do gráfico. Então, é o que? A criança saber ler o gráfico e produzir um texto das suas conclusões sobre ele. Mas isso vai aparecer lá no 5º ano. Deixa eu ler para você essa habilidade. Interpretar dados estatísticos apresentados em texto e tabelas e gráficos de colunas ou linhas, referentes a outras áreas de conhecimento e outros contextos. Tá vendo que aqui eu falei para trabalhar interdisciplinaridade? Então é interessante, né, trabalhar outros contextos, como saúde, trânsito, produzir textos com o objetivo de sintetizar as conclusões. Então a criança vai olhar ali qual índice que é maior, qual que é menor, o que aumentou, o que diminuiu, o que levou a isso, consequências, causas, né? Então a criança vai interpretar os gráficos e sintetizar em um texto, em um pequeno texto, que é uma habilidade aí que você trabalha em interdisciplinaridade com a língua portuguesa também. Então, a estatística vai ser trabalhada em interdisciplinaridade com todo mundo, geografia, história, ciências e língua portuguesa, começando de gráficos bem simples no 1º ano, chegando a gráficos e tabelas mais complexos no 5º ano, trabalhando tanto a leitura e interpretação dos gráficos quanto a construção deles, das tabelas também. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se você quer aprender a planejar um bom plano de aula para desenvolver as habilidades sem sofrimento com as suas crianças, de forma efetiva, que elas consolidem mesmo essas habilidades, vem participar do curso de BNCC. Lá você fica sabendo tudo que precisa sobre a Base Nacional Comum Curricular e tem grupo exclusivo para tirar suas dúvidas, para conversar com os colegas, para trocar ideias. É muito rico, tem o plano de aula passo a passo, tem o planner do professor para você imprimir e praticar aquilo que você está aprendendo. Eu espero que você aproveite bastante, que você seja o melhor professor que você puder ser. Um grande beijo e até a próxima!